Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje recebendo a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado estadual Fernando Toledo, deputado por 2 vezes, está no seu 2º mandato como deputado estadual e assumindo aí o 4º mandato na presidência da Casa Legislativa Alagoana. Deputado, muito obrigado por comparecer e participar do nosso programa. Satisfação toda minha estar aqui com vocês. Bom, 4º mandato não é algo tão corriqueiro assim entre presidentes, até porque a disputa é sempre muito efervescente. O que é que levou o senhor ao 4º mandato? O que é que o mantém? 19 dos 21 parlamentares votaram diretamente no senhor. Olha, na verdade é o seguinte, eu imagino que essa aceitação, a recondução do deputado Fernando Toledo à presidência da Assembleia Legislativa se dá pelo trabalho que nós vamos desenvolvendo. Não é um trabalho de uma pessoa só, na verdade quem está sendo reconduzida é a mesa diretora, quase que pela sua totalidade. E isso é fruto, naturalmente, da abertura, da forma diplomática e da forma respeitosa que nós temos com os nossos pares. Imagino também, Elias, que o reconhecimento que se dá a esta presidência de nós termos assumido o controle da Assembleia Legislativa no momento mais grave da história política do Parlamento alagoano. Eu imagino que não houve, durante toda a existência da Assembleia Legislativa, um período tão turbulento internamente quanto aconteceu no início da legislatura próxima passada, naquela famosa Operação Taturana, que levou ao afastamento de tantos e quantos deputados. Eu já fui indagado sobre isso, querendo se fazer um paralelo com 1957, quando na Assembleia Legislativa foi palco de um tiroteio que ceifou a vida, inclusive, de parlamentares. E eu dizia o seguinte, neste momento que nós estamos vivendo, foi muito mais grave. Porque naquele momento, não obstante a condição histórica e a relevância que aquele fato ocorreu, a Assembleia Legislativa foi o reflexo de um desentendimento externo, extramuro das Assembleias Legislativas, no afastamento do governador, que refletiu na Assembleia Legislativa. Neste episódio, ele foi um episódio interno, um episódio de uma devassa, de uma denúncia de desvio de recursos da Assembleia Legislativa, portanto, fragilizou muito mais a Assembleia Legislativa. Então, nós assumimos a Assembleia Legislativa com essa fragilidade, com estes problemas, conseguimos nortear a Assembleia para outras pautas de discussão, trazendo a Assembleia Legislativa para o palco das grandes discussões com relação ao desenvolvimento do Estado, ao entendimento entre os poderes legislativo e judiciário, os órgãos de assessoria como Tribunal de Contas e Ministério Público, de forma que nós promovemos uma harmonia entre esses poderes, de forma que imagino que a recondução do deputado Fernando Toledo se dá também por esta arrumação que nós temos na casa e levar naturalmente a Assembleia Legislativa para um momento de tranquilidade, um momento de harmonia. Pois é, essa tranquilidade, essa harmonia não eram observadas em eleições anteriores, de presidentes anteriores. Tivemos até um verdadeiro Big Brother, né, onde as pessoas ficavam confinadas, os eleitores de determinados candidatos ficavam confinados. Hoje o senhor tem uma aprovação de 19 de 21 parlamentares presentes, claro que a oposição ela existe e tem que existir. E é bom que exista, é bom claro. que exista. Como é que foi esse processo? Como é que se chegou a 19? Olha, nós tivemos um processo, esse processo ele se deflagrou da reeleição da mesa diretora agora. Se fala inclusive de eleição antecipada. Eu gostaria de repudiar veementemente esta assertiva, esta colocação, que a Assembleia Legislativa ela não antecipou a eleição, ela postergou a eleição. A Assembleia Legislativa deveria ter feito a sua eleição em abril próximo passado, como determina o regimento interno da Assembleia. Esse foi o questionamento levado à Justiça? Chego imediatamente lá. Na verdade, quando nós não quisemos fazer, há o interesse meu, inclusive, de modificar o regimento para que ela volte à data de origem lá atrás, que seria a ser concluído o primeiro mandato, naturalmente, pode-se avaliar uma eleição e se fazer lá em final de 10 de janeiro, começo de fevereiro. Eu acredito que essa é a melhor data para se fazer. Eu estava, inclusive, querendo conduzir a eleição
para se realizar só ao término deste biênio que nós estamos ainda governando. Só que houve um movimento da oposição. Alguns deputados entenderam de que poderiam, enfim, chegar à presidência e fizeram mobilização. Eles anteciparam a eleição. E nós sabíamos que, na verdade, uma casa com 27 membros se conhece, passa-se a conhecer imediatamente e rapidamente todas as intenções. As intenções seriam de, quando eles conseguissem a maioria, provocar a presidência para fazer a eleição. Embora que o biênio vá acontecer ainda em 2013, Isso. 2014 há uma certa antecedência nesse caso. Sim, a antecedência é, digamos assim, da prática. Da prática, digamos assim, de se assumir um novo mandato. Certo. Isso, naturalmente, há uma antecedência. Mas, regimentalmente, a eleição não foi antecipada. Não foi antecipada, o regimento contempla. O regimento determina que a eleição a eleição preparatória aconteça em abril do primeiro biênio. Eu acho isso um equívoco, concordo com isso. Nós deveremos, inclusive, mudar. Há um projeto de lei que vai tramitar na casa para que nós mudarmos esta data. Mas não houve absolutamente nenhuma antecipação e o processo foi legítimo, democrático e regimental. Portanto, nós não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Você me arguía porque o que foi que aconteceu, que motivou o ingresso na Justiça com relação à eleição que foi feita em janeiro próximo passado. Bom, motivada a presidência que foi por um requerimento de 17 deputados, nós convocamos uma eleição, ainda no recesso. E a motivação era o seguinte: nós teremos, este ano é um ano eleitoral, nós vamos ter a partir do segundo semestre, inclusive, regimentalmente, uma flexibilização da frequência dos senhores parlamentares, por conta da prática eleitoral, que os deputados estarão nas suas bases, defendendo os seus candidatos a prefeitos, a vereadores. Isso é uma coisa extremamente natural. Inclusive, acontece essa flexibilização no Congresso Nacional também. Então, nós queríamos resolver essa questão para que não tivéssemos, durante o período legislativo, esse primeiro período, até janeiro antes do recesso, até junho antes do recesso, não houvesse interrupção para se fazer a eleição. Então resolvemos fazer ainda em janeiro. Os nossos opositores conseguiram uma liminar no sentido de suspender os efeitos dessa eleição, arguindo de que são dois motivos que levam à eleição: a urgência e a relevância. Ninguém pode negar, em momento algum, que a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa não seja relevante. É claro que é de uma relevância enorme. Então a nossa Procuradoria baseou o pedido dos excelentíssimos deputados que solicitaram a eleição durante o período do recesso pela relevância do fato. Mas a Justiça entende de que não seria nem urgente nem relevante. Então concedeu essa liminar. E para que não houvéssemos nenhum embate político, nenhum embate jurídico, quero dizer, durante esse período para validar aquela eleição de janeiro, a mesa diretora achou por bem, numa reunião que fizemos, todos renunciarem àquele pleito de janeiro e fazer um outro, agora já no início de março, com o mesmo propósito de não atrapalhar o processo legislativo durante esse primeiro semestre deste biênio, deste ano, que é um ano eleitoral. Esse resultado ele não é passível de modificação, não? Olha, arguição jurídica ninguém pode evitar. Algum parlamentar, algum partido poderia arguir, mas não houve ainda nenhuma arguição com relação à validade. Portanto, eu acredito que não haverá e está consolidado a reeleição da mesa diretora para o segundo biênio. Deputado, em relação aos funcionários, muito se pleiteava aí o PCC, plano de cargos, carreiras, vencimentos, enfim. Isso tudo já está solucionado? Isso, na Assembleia Legislativa, nós podemos dizer que é uma página virada. Já está resolvido, nós aprovamos a lei em 2009, com os efeitos financeiros previstos para 2011, mas o Estado de Alagoas, a Procuradoria do Estado de Alagoas, arguiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquele impacto na folha de salário superaria o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, e baseado nessa argumentação foi concedido uma liminar suspendendo os efeitos financeiros para 2011. Então nós ficamos com aquela angústia o ano todo de 2011 com relação, lutando na Justiça para derrubar esta liminar, mas ela prevaleceu
e nós só pudemos implantar, fazer valer os efeitos financeiros do plano de cargos de carreira agora em janeiro de 2012. Já, inclusive, com a expansão da receita corrente líquida do Estado, não houve nenhuma atropelo com relação ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, um assunto que já ficou resolvido e os efeitos financeiros foram implantados e hoje todos os servidores da Assembleia Legislativa já estão com a lei em pleno vigor e com todos os seus benefícios implantados. Bom, muito se falou sobre uma nova lista de pessoas que estariam recebendo dentro da Assembleia e que essa lista poderia não ser a mais correta, aquela que deveria constar de fato. O que há de verdade nisso, deputado? O que é que o senhor poderia esclarecer para a comunidade? Eu vou melhor traduzir esta sua pergunta, que foi motivo, inclusive, de uma arguição de um parlamentar na Assembleia Legislativa, que é com relação às GDEs, que é a gratificação por dedicação especial. É uma lei específica da Assembleia Legislativa que é uma lei específica da Assembleia, não, uma lei que existe na Assembleia Legislativa e que ela existe também em outros parlamentos, inclusive no Congresso Nacional. Isso é, nós praticamente fizemos uma cópia, uma adaptação. Por que essa gratificação? Porque no serviço público é vetado o pagamento de qualquer tipo de hora extra. Não se pode pagar hora extra no serviço público. E nós temos muitos servidores que trabalham além da sua jornada normal de serviço. Tem dias, inclusive, que as nossas sessões vão para 9 horas da noite, 10 horas da noite, e isso, o servidor não pode ser remunerado por isso. Então foi criada essa figura da gratificação por dedicação especial. E ela é implantada por solicitação dos parlamentares e por deliberação da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E todos os servidores hoje que são contemplados com qualquer tipo de gratificação, era só a arguição que foi feita, que foi esclarecido isso, inclusive, com a participação do Ministério Público do Estado de Alagoas, acompanhando essa ação da mesa diretora. Todos os servidores comissionados, inclusive, no início deste ano, nós fizemos o afastamento de todos, fizemos a recondução daqueles que precisavam ser reconduzidos e publicamos todas as gratificações em diário oficial. Portanto, com relação a GDE, isso está tudo esclarecido? Está tudo esclarecido. Esse é um assunto que para nós também já posso dizer, usar a mesma expressão, uma página virada. Então, as próximas páginas dessa nossa conversa aqui com o deputado Fernando Toledo, nós iremos virá-las logo após o intervalo comercial. Pauta Especial volta já.